No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, uma excelente terça-feira para todo mundo que acompanha aqui o Minuto da Unicidade. Eu convido a você a refletir mais uma vez sobre o versículo que nós estamos cansados de recitar aqui para você, refletir com você que me acompanha na rádio, né? O profeta messiânico, o profeta Isaías, ele falou muito sobre o governo do Messias, sobre a vinda do Senhor Jesus. Isso é um ponto passivo na teologia. Isso é um ponto passivo na teologia, uma questão bem resolvida. E eu convido você a refletir um versículo que nós sabemos de cor e salteado. Nós estamos careca de saber deste texto, mas as Escrituras é assim, como diz Deuteronômio, no capítulo 32, né? Goteja a minha doutrina, né? Diariamente, diuturnamente, em todo o tempo, né? Então vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pronto. E o capítulo segue, né? O versículo subsequente, né? Diz que ele vem, inclusive, vem do trono de Davi, do reinado de Davi, filho de Davi. Então, quantas informações, quantas riquezas, né? Quanta preciosidade nesta informação. Isso por si só já nos aponta quem é o menino que nasceria em Belém. Isso aqui foi falado aproximadamente uns 800 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, da Virgem Maria, né? Da jovem Maria, até então virgem, né? Sem ter contato nenhum com varão, né? No caso com José. Esse nascimento poderoso, inclusive essa questão do nascimento de uma virgem, o próprio Isaías também fala sobre isso. Então, quer dizer, estava tudo ali bem organizado, né? Bem explicado. E aí, quer dizer, um menino nos nasceu, um menino, né? Vai nascer um filho, vai nascer uma criança, ela vai ter um filho. Olha o que está dizendo Isaías. Um único versículo está dizendo que um filho nascerá. Aliás, na verdade, ele já fala, assim é Deus, né? Como se já tivesse acontecido. Um menino nos nasceu, já como fosse fato, já tivesse sido, né? Deus, ele age assim. Deus, ele trabalha dessa forma. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele é eterno. As coisas que já aconteceram estão tudo escritas. Então ele diz, um filho nos nasceu. Já fato, já foi, já passou para ele. Mas ainda é para nós, para eles, né? Para o povo de Israel iria acontecer ainda. E isso está sendo falado com 800 anos antes de acontecer. Então, um menino nasceu, um filho, um bebezinho, uma criança. Um filho saiu de dentro da mulher, o quê? Filho. Você está entendendo? Para por aí? Não. O principado está sobre os seus ombros, ou seja, o domínio. Principado aqui é governo, autoridade, poder. É por isso que Apocalipse ele vai se apresentar como o Todo-Poderoso. Ele, quando ressuscita e sobe no Monte das Oliveiras com seus discípulos, ele fala, todo poder me é dado nos céus e na terra. Eu tenho poder no céu, tenho poder na terra, todo. Se tem outros dois lá, e aí me desculpe, não falo numa questão de ofender, mas se a gente olhar pelo ponto de vista da doutrina da Trindade, se tem outros lá com os mesmos atributos, outras duas pessoas com os mesmos atributos, essas pessoas estão sem poder, porque diz que tem todo. No céu, não tem mais ninguém no céu com poder, só tem ele com poder, no céu e na terra. Para a gente pensar, todo poder, o principado, o governo está sobre os seus ombros. É claro que está falando de um governo aqui, Isaías, do governo terreno, do governo messiânico,
Porém, o próprio Cristo fala que não é somente o governo messiânico que ele tem todo o poder. Ele diz que tem também no céu. Então é algo muito mais profundo ainda. Jesus vai além de Isaías, do que ele mesmo disse em Isaías, pelos lábios de Isaías. Ele vai mais forte, para não deixar a menor sombra de dúvida. Quer ver? Continue lendo Isaías 9:6. E se chamará o seu nome maravilhoso. Um dos cânticos de Moisés, cantar ao Senhor um cântico novo, cântico de Salmos também, né? Porque ele faz maravilhas, só ele faz maravilhas. Esse maravilhoso aqui é para identificar com as maravilhas que ele fez também no passado. E também nos seus tempos, manifestado em carne, as maravilhas que Cristo fez. Conselheiro. Precisa mais que diz alguma coisa? Precisa mais que fale mais alguma coisa? Isaías 9:6. Deus forte. Lembra de Deus forte? Jeová, Deus forte. Olha quantas informações que nós não podemos ignorá-las de jeito nenhum. De jeito maneira. Deus forte e que mais? O menino é o que também? Pai da eternidade. Ouça o que diz Isaías. Pai da eternidade. A eternidade, ela não tem... O que é eterno, né? O que é a eternidade? Porque ela não tem começo nem fim, é eterno, né? O que é a definição da palavra eterno, que não tem como você estipular não existe começo para o que é eterno. E também não existe fim do que é eterno. Concorda comigo? Eterno é que não tem princípio. Ele simplesmente é, e nem fim. Temos que pegar aí os dicionários bíblicos e trabalhar bem essa questão e refletir bem sobre essa expressão, né? Sobre esta palavra, e buscar aí nas raízes, né? Na etimologia da palavra, a definição para a palavra eterno, eternidade. Agora imagina algo que é eterno, imagina a eternidade, como eu disse, não tem princípio nem fim, e aí ele é chamado de pai disso aí. Você está entendendo? De o dono da eternidade, o que fez a eternidade, muito mais eterno do que você possa imaginar, aquele menino que nasceria lá. E é por isso que Paulo vai dizer lá para Timóteo, ao rei eterno e imortal, ao rei eterno, tem um rei eterno e imortal. Quantas informações em apenas um versículo que eu estou lendo para você, apenas um versículo, não citei mais nada. É a exegese, é a análise do que está, das riquezas, das preciosas informações que estão todas contidas em um único versículo. Que a gente lê isso, está cansado de ler, né? Passa batido, mas não para degustar, para saborear, para se nutrir das riquezas que tem neste único versículo. E assim é todas as escrituras. Então aqui tem todas as informações. Aí quer dizer, muito pega, não, mas não pode ser Deus por causa disso, não pode ser Deus por causa daquilo, ele não pode ser Deus porque ele não sabe o dia que ele vai voltar, ele não pode ser Deus porque, né? E começa aqueles blá blá blá, que a teologia ela promove essa confusão, né? Essas definições, os dogmas para ser mais exato, promove tanto questionamento, né? Não, mas peraí, se ele é Deus, porque ele orou, Pai, afasta de mim. Aí começa, sabe? Essas perguntas que no primeiro momento a gente até entende porque se faz essas perguntas, porque um dia eu já me fiz essa pergunta, um dia você já se fez um monte de perguntas, mas todas as respostas estão contidas nas Escrituras. Porque nelas você encontra, nas Escrituras, as palavras vivas, ainda estão vivas nas Escrituras,
E sempre serão vivas as palavras do Cristo, as palavras do Eterno. Talvez, se você analisar todo este único versículo de Isaías 9:6, você vai encontrar respostas para todas essas perguntas com a análise de apenas este versículo. Porque ele explica tudo, todas essas perguntas. Você vai ver que este foi um menino, foi um filho, é o pai, é Deus forte, é príncipe, é rei, é tudo neste único versículo. Se você ouvi-lo, analisá-lo com o Espírito, você encontra todas as respostas para todos os questionamentos que virão. Mas se você os fizer com o Espírito e ler este versículo, estudar esse versículo, orar em cima deste versículo também em Espírito, você vai encontrar as respostas para todos os questionamentos com relação à mensagem da unicidade de Deus, a mensagem viva e eficaz, a mensagem poderosa, a mensagem que Deus quer que você conheça. E ao contrário disso, o inimigo, ele não quer jamais que você ouça essa palavra, que você conheça essa mensagem, porque ela é a mais importante das Escrituras, porque uma vez que o ser humano entende, uma vez que o ser humano passa a entender que quem se entregou por ele no madeiro é o próprio grandioso Jeová dos Exércitos, aí muda todo o conceito, joga por terra todo o engano, e aí você vê o amor de Deus tão grande, tão maravilhoso, que ele, como diz uma música de J. Neto, ele não mandou, ele mesmo veio. Ele mesmo pessoalmente disse: eu vou estar aí pessoalmente. Zacarias, lê lá, Ezequiel 34:11, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as trarei para perto de mim e vou apacentá-las como um pastor apacenta suas ovelhas. É muito forte, é muito precioso, é muito glorioso, é muito gloriosas essas palavras, essas informações preciosas que nós compartilhamos. E isso aí o inimigo não quer. O inimigo quer que você more na Barra da Tijuca, né? Deus também quer. O inimigo quer que você se preocupe em trocar de carro, em ter felicidade no amor, em ter muitas coisas, menos essas riquezas, essas informações maravilhosas. Mas é claro, Deus também quer que você tenha vida e vida com abundância, mas a informação principal é essa aí, a maior revelação das Escrituras Sagradas. E ele fez isso para levar a gente a estar com ele e a viver com ele. Por isso eu peço que você compartilhe esta mensagem, envie para um amigo, né? Você que está acompanhando aí pela internet, envie para uma pessoa, envia para um grupo aí, né? Envia para os seus colegas, para que as pessoas tomem conhecimento dessa verdade e, né, busquem mais desta fonte maravilhosa que jorra para a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos na descrição do vídeo o nosso seminário, temos cursos de capacitação de obreiros, seminário do batismo nas águas, e também temos na descrição do vídeo, para você que acompanha no YouTube, uma maneira de você fazer contato conosco, de enviar uma colaboração para que a gente possa se colocar aqui à disposição cada vez mais para anunciar essa verdade. Aproveite o tempo, né? Aproveite enquanto nós temos essa oportunidade e ore por nós, para que nós possamos continuar por aqui, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, falando dessas maravilhas. Um forte abraço para você, uma terça-feira abençoada, Deus abençoe a todos. Para quem está acompanhando o programa na rádio, vamos a um louvor e daqui a pouco nós voltamos. Graça e paz. Minuto da Unicidade.